Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Geomilitar Mundo. Nessa série de vídeos, nós vamos acompanhar, desde os primeiros 3 dias, o que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse será o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos apresentar aqui no canal. Então vamos começar pelas justificativas de Vladimir Putin para a invasão da Ucrânia. Em um discurso televisionado na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, horário de Moscou, Vladimir Putin anunciou o início de uma operação militar especial na Ucrânia. As principais justificativas apresentadas pelo Kremlin foram alegar que o governo ucraniano cometia um genocídio contra a população russa no Donbass, regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. Como já se sabe, de separatista não tinha nada, eram infiltrados russos promovendo tais movimentos. Disse que o objetivo era desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, embora essas alegações fossem amplamente desacreditadas por especialistas e líderes ocidentais. Putin afirmou que a aproximação da Ucrânia com a OTAN representava uma ameaça direta à segurança da Rússia. E, segundo ele, o Ocidente não atendeu aos pedidos da Rússia para impedir a expansão da OTAN, deixando Moscou sem outra escolha senão uma ação militar. O plano militar russo previa um ataque relâmpago de múltiplas frentes para tomar rapidamente Kiev e derrubar o governo ucraniano, para implantar um regime, colocar mais um governo fantoche na Ucrânia, tal como é o da Belarus. Eixo norte de invasão. Bielorrússia, Kiev. Tropas russas invadiram a Ucrânia a partir da Bielorrússia, avançando pela região de Chernobyl e depois em direção à capital, Kiev. Nordeste, eixo Rússia-Kharkiv. Unidades russas cruzaram a fronteira próxima à cidade de Belgorod e avançaram rapidamente até Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. No leste, tropas russas e forças separatistas de Donetsk e Lugansk lançaram ataques coordenados contra as linhas ucranianas, tentando expandir o controle de territórios separatistas. E ao sul, eixo Crimeia-Mar de Azov, a partir da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, ou seja, essa guerra começou em 2014, essa invasão. Forças russas avançaram em direção ao norte, visando as cidades de Kherson, Melitopol e Mariupol, para criar um corredor terrestre com o Donbass. As imagens são chocantes, é imagens realmente de guerra que vocês podem ver por aí. I think it's relatively safe at the moment. Look, I've got a... Oh, There's another one. I've got a flak jacket right here. Let me just get it on. We've also spoken to, again, our contact at the... Що? Я не бачу. Ой, Боже. Давай.
Não é uma operação militar. Desde o início, Vladimir Putin decidia fazer uma guerra, uma invasão realmente de ocupação e de extermínio étnico, tirando a identidade do povo ucraniano para implantar ali um regime totalmente vassalo da Rússia. A quantidade estimada de tropas e equipamentos. Segundo fontes ocidentais e ucranianas, a Rússia mobilizou no início da invasão cerca de 150 mil a 190 mil soldados concentrados nas fronteiras, com cerca de 100 mil envolvidos diretamente nas operações das primeiras 72 horas. Foram aproximadamente de 3 a 4 mil veículos, incluindo os tanques T-72, T-80 e T-90. Aeronaves, mais de 300 aeronaves, incluindo caças Su-25, Su-30 e Su-35, e bombardeiros. Artilharias, centenas de peças de artilharia e sistemas de foguetes de lançamentos múltiplos, MLRS, como o BM-21 Grad. Frota naval, presença no Mar Negro com navios de desembarque, corvetas e apoio logístico. A Ucrânia mobilizou sua força de defesa com cerca de 200 mil militares regulares e dezenas de milhares de voluntários das forças de defesa territorial. No dia 1 da invasão, em 24 de fevereiro de 2022, por volta das 4 horas da manhã, horário de Kiev, mísseis e foguetes russos atingiram múltiplos alvos militares na Ucrânia. Bases aéreas, depósitos de munição, sistemas de defesa antiaérea e centenas de comandos. O objetivo era neutralizar a capacidade de resposta da Ucrânia. Avanços principais ao norte, Chernobyl e Kiev. Forças russas atravessaram a fronteira da Bielorrússia e capturaram a zona de exclusão de Chernobyl, após combates com as tropas ucranianas. A partir de Chernobyl, os russos avançaram pela rodovia P-02 em direção a Kiev, com o objetivo de cercar a capital. No nordeste, em Kharkiv, colunas blindadas russas chegaram rapidamente às periferias de Kharkiv, encontrando resistência das Forças Armadas da Ucrânia, a ZSU. Bombardeiros aéreos atingiram a cidade e a infraestrutura militar. No sul, Kherson e Melitopol. Tropas russas cruzaram do norte da Crimeia e capturaram rapidamente pontos estratégicos como a cidade de Henievsk. Melitopol foi atacada, mas resistiu inicialmente. As forças russas cruzaram o rio Dnieper em direção a Kherson. Ao leste, em Donbás, tropas separatistas com o apoio russo iniciaram avanços contra posições ucranianas na região de Donetsk e Luhansk. Reação ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky decretou lei marcial e mobilização geral, e apelo por ajudas internacionais foram feitas. Ajudas que só viriam muito tempo depois. No segundo dia, os avanços russos se concentraram no norte, chegando às proximidades de Kiev. Colunas russas chegaram às áreas próximas ao aeroporto Antonov, o conhecido aeroporto de Gostomel, cerca de 20 quilômetros do centro de Kiev. Forças aerotransportadas russas tentaram capturar o aeroporto para facilitar uma ponte aérea de tropas, mas foram repelidas após intensa resistência ucraniana. Essa batalha sobre o aeroporto de Gostomel eu vou trazer em detalhes num próximo vídeo aqui no canal. Foi o que realmente impediu e frustrou o avanço relâmpago russo. No nordeste, em Kharkiv, tropas russas conseguiram penetrar partes da cidade, mas enfrentaram forte resistência. Combates urbanos começaram com perdas significativas de ambos os lados. No sul, o avanço em Kherson
Forças russas cercaram Kherson, mas ainda não haviam consolidado o controle total. Tropas avançaram mais a oeste em direção a Mykolaiv. A leste, houve intensificação dos combates no Donbass. As linhas ucranianas começaram a ceder em alguns pontos, mas a resistência permaneceu forte. Zelensky recusou a oferta para deixar o país, afirmando: "Eu preciso de munição e não de uma carona", se referindo à proposta do então presidente Joe Biden, que disse que, se o presidente Volodymyr Zelensky quisesse, ele providenciaria uma extração, trazendo o presidente da Ucrânia para um exílio nos Estados Unidos. Milhares de civis começaram a fugir das áreas de combate, principalmente do norte e do leste. No terceiro dia da invasão, 26 de fevereiro de 2022, os russos avançaram pelo norte e a batalha pela capital começou. Combates intensos nos arredores de Kiev, especialmente em Irpin e Bucha. O aeroporto de Hostomel voltou a ser palco de combates, com os russos tentando recapturá-lo, depois de tê-los sido repelidos pelo exército ucraniano. No nordeste, em Kharkiv, as forças russas fizeram novos ataques, mas não conseguiram tomar completamente as cidades. Bombardeiros causaram destruição em bairros residenciais, ataque indiscriminado a civis inocentes. Pelo sul, a queda de Melitopol. Após resistência inicial, Melitopol foi tomada pelos russos. As forças russas consolidaram posições em torno de Kherson. A leste, pressão contínua no Donbass. Tropas separatistas avançam gradualmente, mas forças ucranianas mantinham linhas defensivas importantes. Nesse momento começou uma reação internacional. A União Europeia, Estados Unidos e aliados impuseram sanções severas contra a Rússia. Primeiras remessas de ajuda militar ocidental começaram a ser enviadas à Ucrânia. Reação ucraniana. Fortes campanhas de mobilização interna e internacional. Defesa territorial e civil organizada para resistência urbana. Eu vou trazer aqui para vocês um resumo das principais batalhas e eventos. Chernobyl, tomada russa sem resistência significativa. Hostomel, o aeroporto, batalha pelo aeroporto, forças russas repelidas inicialmente. Kiev, cercamento parcial da capital, combates em cidades próximas. Kharkiv, combates urbanos intensos, mas a cidade resistiu. Melitopol foi capturada no terceiro dia. Kherson, cercada, mas ainda resiste até o terceiro dia. Nos 3 primeiros dias, a Rússia buscou uma vitória rápida, com múltiplos ataques simultâneos, mas encontrou resistência ucraniana muito mais forte do que o esperado, especialmente na defesa da capital Kiev e Kharkiv. O fracasso em capturar rapidamente a capital marcou o início de uma grande e muito mais prolongada e sangrenta guerra do que o Kremlin provavelmente antecipava. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, te inscreve no nosso canal e fica atento que todos os dias nós vamos trazer passo a passo a invasão, o que está sendo a invasão desenfreada e sem escrúpulos da Rússia sobre um país democrático e livre que é a Ucrânia. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até o próximo.